Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal onde ver é aprender. Vamos desenhar então uma cadeira em 3D de acordo com as regras da perspectiva e da maneira mais fácil, como faço sempre neste canal. Vamos começar por desenhar a linha do horizonte. Como sabem, é a origem de todos os pontos de fuga. E vou colocar a linha do horizonte bem acima na folha, porque se olharem para uma cadeira, ela está normalmente abaixo dos nossos olhos. E como a linha do horizonte, por definição, está ao nível do nosso olhar, a cadeira vai ficar abaixo dessa linha. Toda a cadeira fica abaixo da linha do horizonte. Vou então colocar dois pontos de fuga, aqui, lá dos mais normais, e vou traçar duas linhas, cada uma com origem neste ponto de fuga. Aqui e aqui. Aqui, no sítio onde estas linhas se cruzam, vamos colocar a base da nossa cadeira. É onde as patas tocam aqui no chão. Estas duas linhas podem ser traçadas com a inclinação que queiram, para determinar um ponto, aqui o tal ponto debaixo da cadeira, no sítio onde quiserem. Se este ponto estiver mesmo no centro, ou seja, estiver aqui distante aos dois pontos de fuga, nós vamos ter uma visão da cadeira simétrica. No entanto, se o ponto for muito para a esquerda ou muito para a direita, muito afastado de um, muito próximo do outro, a nossa visão vai ser muito distorcida. Por isso eu coloquei este ponto um pouco para o lado, não é? Um pouco não no meio, um pouco para o lado, para vocês perceberem melhor o exemplo que vos vou mostrar. Ou seja, este é o ponto mais baixo da cadeira e vou agora definir a altura. Um traço aqui vertical e defino a altura. Vou marcar aqui a altura, sempre abaixo do ponto de fuga. Tenho a altura da minha cadeira. O que eu sei é que as quatro patas da cadeira formam um quadrado. Vamos desenhar essa base em perspectiva, partindo dos pontos de fuga que já temos. Fazer um quadrado em perspectiva não é fácil, mas para simplificar, vamos definir duas distâncias semelhantes para o ponto mais baixo da cadeira, nestas linhas que já temos, ou seja, estas distâncias, daqui a aqui e daqui a aqui. Isto vai determinar o quadrado vai determinar a base da nossa cadeira, certo? Vamos imaginar que coloco aqui este. Não vou medir, mas se quiser aqui colocar um bocadinho de rigor, eu teria que considerar que o lado mais afastado do ponto de fuga é um bocadinho maior. Tenho aí tutoriais onde vocês podem ver. Este lado é ligeiramente maior que este, mas se fizer igual também não há problema, ok? E a partir daqui vamos então traçar daqui para o ponto de fuga e daqui para o ponto, e temos aqui a nossa base da cadeira. Se vocês fizerem depois este desenho, não precisam de fazer estas linhas, né, até ao fim. Carregam e fazem o quadradinho. Eu aqui as mantenho aqui para este tutorial ficar mais fácil de perceber como é que eu construo estas linhas da perspectiva. Portanto, a base da cadeira, eu vou criar aqui um paralelepípedo, depois podemos chamar-lhe um cubo, se eu disser cubo não tem problema, mas é um paralelepípedo com base nesta estrutura, neste quadradinho que eu fiz, que é a base da cadeira, tendo em consideração a altura da cadeira que defini inicialmente. Podemos assumir que as linhas verticais dos objetos são sempre verticais. Eu vou marcar aqui, não estou a pensar na altura, já lá vamos, não é? E também se vocês fizerem este exercício não precisam de fazer estes traços tão carregados, mas eu aqui para vocês verem tenho que os carregar um bocadinho. Pronto, vocês já estão aqui a ver que este paralelepípedo vai ser a base da cadeira. Agora, esta é a altura que eu defini, certo? Então, com base, para eu fechar o nosso paralelepípedo, o nosso cubo, vou ter que, utilizando este ponto e utilizando os pontos de fuga que eu terminei, então vou fechar os nossos... Pronto, eu normalmente não utilizo tanto rigor, não utilizo uma régua até, mas para já, okay, mais uma linha aqui, para terminar este ponto aqui, mais uma linha para ali, para terminar, okay, para terminar este ponto aqui, e depois falta aqui também o ponto, a face deste cubo, deste paralelepípedo que não se vê, que é esta aqui deste está por lá, cruza aqui, por isso é que ele não é simétrico, não é? Por isso é que eu fiz para aqui para vocês verem. E portanto esta é a quarta aresta, era esta, que existe.
E então vamos fazer o mesmo, não é? Vamos determinar este ponto aqui. Só utilizarei exatamente para que este sítio aqui do cimo, não é? Esta parte de cima que é mais seja compreensível. Agora nem vou prolongar as linhas, não é? Para não baralhar. Vocês esta linha vem daqui e esta linha vem daqui. Portanto, ficamos aqui com o topo do nosso cubo. Ok? E temos aqui a nossa estrutura, não é? E já está. Temos agora o nosso cubo, ou paralelepípedo, desenhado numa perspectiva correta, e vamos utilizar este cubo como referência para desenhar a nossa cadeira, que assim vai ter uma perspectiva correta. E vamos fazê-lo sem qualquer dificuldade, como vos vou mostrar. Vamos então para a cadeira. Primeiro vamos colocar a zona onde nos sentamos, que está normalmente situada abaixo da metade da altura total. Vamos pegar nesta linha da altura, temos mais ou menos aqui a meio, e vamos pôr aqui então a base, um pontinho da base do assento. Depois, tendo em consideração este ponto que determinamos, que é a base do assento, não é? Se tiverem uma cadeira que não seja assim, ponham a base mais alta ou mais baixa. Eu aqui vou traçar as linhas para vocês verem. Vamos fazer o mesmo que fizemos na base ou no topo para determinar qual é o plano, não é? Para determinar corretamente onde é que está o nosso assento dentro desta perspectiva que estamos a usar. Ou seja, tudo o que nós fizemos com estes dois pontos estará na mesma perspectiva. E, portanto, dentro deste paralelepípedo ou cubo, utilizando estes dois pontos de fuga, tenho sempre as coisas como deve ser. Com a prática isto torna-se muito simples. Depois mostro neste vídeo como é que se desenha qualquer cadeira com uma mecânica com esta mecânica, mas muito simplificada. Temos a nossa estrutura dividida em duas zonas. E esta de baixo vai ter o tampo, o nosso assento, não é? E as patas, não é? A parte de cima vai ter as costas da cadeira. Já lá vamos. Vou começar por desenhar a parte de baixo. Vou começar por dar volume aqui às patas. Tenham atenção que as patas, sendo quadradas, têm também o efeito de perspectiva nos pequenos quadrados que tocam no chão. Mas, pronto, como são pequenos, não é? Estes quadrados, não vou usar a régua. Têm que aceitar o erro, que não será muito visível. Não se esqueçam da patinha que está mais atrás. Verifiquem o vértice da base onde a pata vai tocar no chão. É aí que ela toca no chão. Por isso é que esta estrutura é interessante e nos ajuda. Vamos pôr aqui uma curvinha para ficar mais bonito, mas o volume que estamos a dar às patas é fazer esta aqui assim. Estes volumes seguem a perspectiva que está ali, não é? Tem que seguir. Mas, no entanto, não me vou dar o trabalho de fazer aqui com régua, porque este está no meio deste, este está no meio destes, não é? Vamos pôr aqui. À medida que vamos fazendo as patas, também vamos tomando noção que temos um determinado volume, não é? Posso pôr maior ou mais pequeno, temos um volume do nosso tampo, que eu vou sombrear aqui para vocês ficarem com ele. Depois, já quando eu fizer depois com um lápis mais escuro ainda, os desenhos vão notar isto. Ou seja, este aqui ainda tem também esta patinha. E não se esqueçam, não é? Da patinha lá atrás, não é? Esta patinha também tem aqui um quadrado. Ok? Também tem aqui um quadrado, e esta patinha lá atrás tem que a pôr coincidindo o cantinho com o cantinho desta base que fizemos. Não se esqueçam disso. Ok, podem arredondar, podem dar um tampo maior. Isto é à medida do freguês, a cadeira é vossa, vocês é que se vão sentar lá, por isso façam à vontade. Mas, uma coisa, respeitem sempre estas linhas de perspectiva e a estrutura que fizemos. Bem, se quiserem, também podem colocar algumas, estão a ver, aqui no meio, podem colocar aqui umas traves, que também existem normalmente em cadeiras, para, se fizerem aqui, façam aqui também, não é? Que existem nas cadeiras para dar maior resistência. São duas travezinhas que estão aqui, encaixam aqui. Temos a base da cadeira. Agora, como temos esta estrutura,
é fácil completar com pontas costas. E até podemos escolher onde é que as colocamos, onde é que colocamos as costas da cadeira. Já está tudo preparado para fazer as costas do lado que vocês quiserem. Por exemplo, podem escolher este lado, não é? Imaginem. E a pessoa sendo as três terão as costas da cadeira mais próximas. Podem escolher deste lado, não é? E podem escolher onde quiserem. Nós vamos escolher este lado aqui, que é para as costas ficarem aqui deste lado. Vamos aproveitar estas linhas que vou realçar aqui. Como eu tenho que realçar por um efeito académico. Nesta altura o que eu faria era apagar as outras, não é? Posso apagar, ignorar as outras já, para não me baralharem. Portanto, porque eu escolhi, se vocês tivessem feito isto mais levezinho, agora não tinham esta dificuldade, que é essa a ideia, e esta é a dificuldade dos tutoriais, e depois ainda vou carregar mais para vocês verem o desenho, mas vou utilizar realmente esta parte daqui desta estrutura que eu fiz, do nosso cubo, ou paralelepípedo, e é aqui que eu vou colocar as costas. Não é? Foi o que eu escolhi. O que é que eu vou fazer? Eu sei que isto também tem volume, não é? Então eu vou pegar aqui, se eu quiser, não é? Pegar aqui no nosso largura das pernas, que é esta largura, e mais ou menos, pelo menos, eu tinha aqui esta estrutura, não é? Ao lado do... Portanto, isto realmente tinha que ser tudo alinhado, não é? E portanto, agora aqui a nossa cadeira tem aqui uma zona. E agora vocês vão ver como é que nós também vamos ter aqui a estrutura, aqui a linha da perspectiva, e vejam como é que, pelo simples facto de termos utilizado a nossa linha, vamos também apagar esta que deixou de se ver, mas estão a ver? Esta linha agora passou a ser a parte visível, como se fosse uma tábua que nós colocamos aqui à nossa frente, não é? E que passa a ser a nossa... Esta também desaparece aqui, não é? Esta aqui, que está lá atrás. Mas de qualquer maneira, vejam como é que, pelo simples facto de nós termos utilizado esta estrutura, temos aqui, eu vou sombrear aqui para vocês verem, a parte de cima da cadeira visível, não é? A parte de cima da cadeira visível, está aqui, apareceu pela construção, e nós não devemos nos preocupar. Estou a ver quanto é que é, quanto é que não é. É isto que nós temos aqui. Eu fiz a estrutura da forma mais simples, não é? Ou seja, é como se fosse uma tábua. Agora, eu posso criar o que quiser, fazer o que quiser, para que a cadeira tenha estilo, não é? E, por exemplo, agora, vamos então determinar aqui um meio, não sei se você sabe, vou determinar aqui um meio, para fazer aqui umas brincadeiras como se fosse que dá estilo à cadeira. Por exemplo, vou criar aqui um buraco, uma oval, assim, para fazer mais ou menos aqui a meio assim, ok? Isto é um buraco, e depois este buraco, não é? Também tem aqui, vou sombrear, essa perspectiva, esta noção da perspectiva, esta sombra. E também tem, tal como vejo aqui a sombra em cima, também posso fazer aqui a sombra agora nesta parte que apareceu. Vou fazer aqui a sombra muito simples, para vocês verem, só para dar aqui estes efeitos, não é? Portanto, este efeito, para vocês verem a noção da perspectiva, que eu depois posso construir o que quiser. Posso pôr uns arrebitados. Por exemplo, se quiser que esta cadeira seja, tenha aqui um V em cima, prolongo aqui porque sei que é ao meio, vou buscar aqui neste cantinho este lado e depois junto a este, tenho aqui, já sei, uma estrutura que liga aqui a este ponto, não é? Ou seja, um bocadinho desta estrutura de cima que liga a este ponto, e depois, aqui já não há porque ele é inclinado, este ponto liga a este, e tenho aqui também, tal lado de cima agora, como fiz aqui uma estrutura bicuda, tenho aqui agora apago, não é? Só para prestar a ideia. Depois isto aqui não estou aqui com grandes perfeições, mas vocês para terem a ideia, ou seja, esta parte não tem em princípio altura porque deixei de ver que passou para lá, e esta aqui
Tem, né? Tal como esta, depois tem. E portanto, agora façam o que quiserem com a vossa cadeira. Façam-na bonita. Façam-na. Vou pegar aqui neste lápis escuro, só para vocês verem como é que eu construo aqui a cadeira. Como é que fica a cadeira com o desenho, sendo esse desenho agora feito, começam a salientar só as cores que me interessam. Depois, como vos disse, vou fazer aqui um sombreamento muito simples, só de um lado, só para vocês verem. Olha, enganei-me aqui, porque este lado de cima, esta tabuinha tem duas, esta é mais fácil de verem depois, se vocês tiverem a fazer isto com cuidado. Esta tabuinha tem duas zonas, a zona de lateral, que eu vou sombrear aqui, a zona lateral, e a zona que está de cima, que eu aqui pus sem sombra, não é? Vamos continuar. Esta é a patinha, este lado não tem. Ok, aqui fazemos isto, aqui fazemos a sombra. A sombra vou pôr aqui deste lado, não é? Vem aqui deste lado, só para dar aqui esta noção. Tinha aqui visto o lado da cadeira, e aqui deste lado, não é? Deixo a parte de cima, por acaso já tinha lá colocado os riscos, mas pronto, apaga-se sempre para dar esta noção, não é? E depois ok, ainda falta aqui também a preto, esta sombra aqui que tinha do tal oval, esta aqui que é a parte de baixo que se vê da cadeira, e esta aqui que já está bem marcada, que já não precisava. E pronto, temos aqui. Pronto, depois se calhar isto depois tinha aqui umas sombras, podem pôr pioneses, agrafes, pôr umas bolinhas, pôr não sei o quê, pôr um rococó, o que quiserem. Mas temos aqui a nossa cadeira preparada para se sentar, sem à vontade. E agora apagam os outros riscos. Vocês em casa teriam mais facilidade, não precisavam de usar um lápis tão grosso para fazer isto mais perfeitinho, com régua e tal, seguindo as pontos de perspectiva, e assim se pode fazer qualquer cadeira em 3D. Podem considerar que é uma estrutura em paralelepípedo, ou então dois cubos, um maior mais pequenino, um outro em cima, um outro em baixo e um em cima, e serve para qualquer cadeira. Eu vou-vos mostrar neste tutorial como é que com esta estrutura, por exemplo, faço uma cadeira daquelas de café de jardim que não são nada quadradas, mas vou utilizar esta mesma estrutura. Agora, imaginem que estamos a falar de uma cadeira de um café, a mesma história. Um cubozinho em perspectiva, temos aqui o nosso cubo, depois temos aqui o outro cubo lá em cima, ou seja, podemos fazer o cubo de uma vez, ou como aqui em duas vezes. O que interessa é termos esta noção que são um paralelepípedo composto por dois cubos. E depois, aqui, o que acontece é que as cadeiras do café são normalmente arredondadas na cima. Portanto, vejam aqui esta perspectiva, esta aqui, depois aqui este meio também dobra aqui na parte de trás, não é? E depois completa, não é? Quando completa aqui, chega aqui a meio, vem normalmente uma haste até aqui, fazem os mesmos lados. Aproveitam a estrutura do cubo, para fazer estas, e temos de trabalhar em cima do cubo, não é? Depois, o que eles fazem também há aqui uma parte da pata que volta aqui para este ponto, e a mesma história aqui. Vamos calcular aqui, colocadas no cubo onde é que esta pata cai, né? Porque temos de ter sempre em atenção, a estrutura do cubo serve para tudo, ok? E depois, aqui eles até às vezes, aqui a parte da frente vem um bocadinho
ondula, não é? Vamos traçar aqui o meio no máximo, depois voltar a recuar. Portanto, tem aqui uma espécie de uma bola, e depois estas patas da frente, e vamos prolongar aqui um bocadinho o nosso cubo. Estas patas da frente saem do cubo e vêm para aqui, são redondas, não é? E depois tem aqui aqui esta estrutura é plástica, normalmente é plástica, dá aqui uma curva. Vamos plantar aqui os pontinhos, não é? O que fizemos aqui de um lado fazemos do outro, para depois fazer aqui esta estrutura, e aqui também vai lá atrás e a pata faz esta história. Depois, se quiserem, isto é tudo plástico, não é? Isto é tudo plástico, e temos então aqui a nossa cadeira, e depois temos aqui um desenho. Portanto, isto é o meio, não é? Isto é o meio, não se esqueçam, meio, depois aqui, depois pintávamos de vermelho, e temos aqui uma cadeira de café, de jardim, de café, ou o que for. Okay? Depois apagam, neste caso, as estruturas do cubo, e depois, quando fizerem a marcação, o desenho, vão ver, vão encontrar aqui façam aqui umas sendo, né? Ok, depois vamos sombrear aqui esta parte, aqui um bocadinho também aqui da parte do assento, e depois o tal símbolo de uma cerveja, o que quiserem. Ok? Depois também aqui este lado. Depois põem com sombras e com reflexos, etc. Não é? Depois, por exemplo, se tiver aqui um bocadinho de sol neste lado, esta zona aqui tem mais visibilidade, e depois para dar aqui um volume também um volume aqui neste plástico, façam com sombras, etc. Não é? Portanto, depois esta parte de dentro tem mais sombra do que esta parte do sol, não é? Depois vai começar a aparecer até ficar aqui. E aqui a mesma coisa. Esta parte tem mais sombra e esta parte tem mais luz, e a própria pata também tem aqui. Ok? E assim se fazem cadeiras. Façam cadeira, estrutura, cubo, paralelepípedo, dois cubos um em cima do outro, para depois desenharmos a cadeira aqui da forma que entendamos. Não fiquem de pé, sentem-se e levantem-se, façam exercício, divirtam-se, vejam os meus tutoriais que são sempre muito práticos. E pronto, chegámos ao fim deste tutorial, bem sentados, em cadeiras, desenhadas corretamente com a perspectiva perfeita. Bem, se gostaram deste tutorial, então, recomendo que vejam este aqui, que também é muito interessante, que dá outras dicas sobre perspectiva. E se quiserem ter uma perspectiva diferente, onde o mais importante é o que se aprende e não o desenho que se está a fazer, então subscrevam o meu canal e já agora deem um like. Obrigadíssimo por tudo, divirtam-se a fazer cadeiras ou outras coisas quaisquer e, sobretudo, sejam muito felizes. Obrigado.